Port Coquitlam, uma pequena cidade nos arredores de Vancouver, parecia tranquila à primeira vista. Situada na Colômbia Britânica, era um local rural onde fazendas e campos dominavam a paisagem. Uma dessas fazendas, aparentemente comum, escondia um segredo macabro que chocaria o Canadá e o mundo inteiro. Robert Pickton, um fazendeiro da região, parecia ser apenas mais um morador dedicado ao seu trabalho. Mas entre os anos 1980 e 1990, uma onda de desaparecimentos de mulheres começou a surgir em Vancouver, especialmente na área de Downtown Eastside, onde muitas delas eram trabalhadoras sexuais ou viviam em situação de vulnerabilidade. Esses desaparecimentos passaram despercebidos por anos, alimentando um ambiente de descaso e medo. Os anos se passaram, e enquanto famílias clamavam por respostas, as autoridades lutavam para conectar as pistas. Mal sabiam eles que a fazenda de Robert Pickton seria o ponto central desse mistério sombrio. Será que em 2002, a polícia faria uma das mais chocantes descobertas criminais da história do Canadá? Essa é a história de Robert Pickton e de como uma fazenda de porcos se tornou o palco de uma verdadeira fazenda de horrores. Desde cedo, Robert demonstrou comportamentos estranhos e pouco sociáveis, o que o levou a uma vida solitária e isolada. Mesmo no ambiente rural, a fazenda de porcos da família era o principal meio de sustento. E Robert, junto com seus irmãos, passou a administrar a propriedade após a morte dos pais. A fazenda de porcos de Pickton prosperou ao longo dos anos, fornecendo carne para a comunidade local e até mesmo organizando eventos. No entanto, Pickton começou a transformar sua fazenda em um espaço que atraía pessoas de perfis mais marginais. Ele organizava festas em um salão improvisado, o Pig Palace, que atraía motociclistas, trabalhadores sexuais e outras pessoas da periferia social de Vancouver. Por fora, Pickton parecia ser apenas mais um fazendeiro excêntrico, mas o que poucos sabiam era que, atrás dessa fachada, algo muito mais sinistro estava se desenrolando. O Pig Palace era apenas um disfarce para seus verdadeiros interesses. Ao longo dos anos, Pickton usaria sua fazenda como local para cometer uma série de crimes horríveis que deixariam um rastro de terror em Vancouver e ao redor do mundo. Enquanto Robert Pickton vivia sua vida isolada em sua fazenda, Vancouver enfrentava uma crescente crise social no bairro Downtown Eastside. Conhecido por seus altos índices de pobreza, dependência de drogas e prostituição, essa área abrigava muitas mulheres que viviam em extrema vulnerabilidade. Eram trabalhadoras sexuais, dependentes químicas e mulheres sem teto, um grupo frequentemente ignorado tanto pela sociedade quanto pelas autoridades. Entre o final dos anos 1980 e a década de 1990, o número de mulheres desaparecidas na região começou a subir de forma alarmante. Muitas delas eram vistas pela última vez nas ruas de Downtown Eastside, mas a polícia demorou a perceber um padrão claro. As famílias das vítimas lutavam desesperadamente por respostas, mas enfrentavam barreiras. Muitas vezes, os desaparecimentos eram ignorados ou minimizados pelas autoridades, devido ao histórico de vida das mulheres. Com o passar dos anos, a lista de desaparecidas cresceu, e os rumores de que algo mais sombrio estava acontecendo começaram a ganhar força. Ainda assim, não havia evidências sólidas que conectassem os desaparecimentos a Robert Pickton, e a polícia continuava sem uma pista concreta. Enquanto isso, Pickton agia nas sombras, cometendo crimes terríveis na fazenda de porcos, que ele havia transformado em um verdadeiro cenário de horror. O ponto de virada nas investigações começou em 2002, quando a polícia recebeu uma dica crucial. Robert Pickton havia sido preso anteriormente por outro incidente. E durante essa investigação, as autoridades obtiveram informações que ligavam sua fazenda aos desaparecimentos em Downtown Eastside. As suspeitas finalmente começaram a se consolidar, e a polícia decidiu conduzir uma busca na propriedade de Pickton. Quando a equipe policial chegou à fazenda, o que eles encontraram foi muito além do que poderiam imaginar. Inicialmente, a fazenda parecia um lugar comum, mas à medida que as buscas se aprofundavam, as evidências começaram a emergir. A polícia descobriu roupas, objetos pessoais e até restos humanos espalhados pela propriedade.
O verdadeiro horror da situação estava começando a vir à tona. Os investigadores passaram meses examinando o vasto terreno da fazenda de Picton. Cada vez mais evidências conectavam Robert Picton aos desaparecimentos de mulheres em Vancouver. A investigação foi exaustiva e desafiadora, não apenas pelo tamanho da fazenda, mas também pela forma meticulosa com que Picton havia se livrado de algumas provas. Ele teria usado os porcos da fazenda para consumir partes dos corpos de suas vítimas, dificultando a recuperação dos restos mortais. Mesmo assim, a quantidade de provas encontradas era avassaladora. Os investigadores ligaram Picton a pelo menos 26 assassinatos, embora muitas fontes acreditem que o número de vítimas seja ainda maior. A essa altura, Robert Picton era oficialmente o principal suspeito de uma série de desaparecimentos que haviam aterrorizado Vancouver por mais de uma década. As descobertas na fazenda de Robert Picton deixaram até mesmo os investigadores mais experientes horrorizados. Durante as buscas, restos humanos foram encontrados espalhados por toda a propriedade. Ossos, dentes e fragmentos de corpos estavam misturados ao solo da fazenda. E, em alguns casos, as vítimas estavam tão desmembradas que identificar quem eram tornou-se uma tarefa complexa. Um dos aspectos mais chocantes do caso foi o uso de porcos para ocultar as evidências. Picton teria alimentado partes dos corpos das vítimas aos animais, tornando quase impossível a recuperação completa dos restos mortais. A crueldade e frieza com que ele lidava com suas vítimas estavam além da compreensão. Além dos restos humanos, a polícia encontrou roupas, joias e outros objetos pessoais das mulheres desaparecidas que serviram como provas fundamentais para conectar Picton aos desaparecimentos. Algumas dessas evidências foram encontradas em barris de concreto, onde Picton tentava esconder os crimes que havia cometido. O tamanho da fazenda e a forma como as provas estavam distribuídas tornaram o processo de investigação extremamente complicado. No entanto, cada nova descoberta apenas solidificava o caso contra Picton. Ao longo dos meses, ficou claro que ele havia feito da fazenda de porcos um local para cometer seus crimes brutais, sem que ninguém ao redor sequer desconfiasse do que estava acontecendo. O julgamento de Robert Picton começou em 2007, atraindo a atenção da mídia internacional. Ele foi inicialmente acusado de 26 assassinatos, mas o tribunal optou por julgá-lo por 6 desses casos, em parte para garantir que o processo não se prolongasse indefinidamente. Isso causou revolta entre as famílias das outras vítimas que queriam ver justiça completa. Durante o julgamento, os promotores apresentaram as evidências encontradas na fazenda de Picton. As provas eram esmagadoras: restos mortais pertences das vítimas e o testemunho de sobreviventes. Picton, no entanto, se declarou inocente, e sua defesa tentou argumentar que ele não tinha total responsabilidade pelos assassinatos, insinuando que outras pessoas poderiam estar envolvidas. Apesar da estratégia da defesa, Picton foi considerado culpado de homicídio em segundo grau para os 6 assassinatos pelos quais foi julgado. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, a sentença mais severa disponível sob a lei canadense. No entanto, para muitas famílias e membros do público, a justiça parecia incompleta, pois acreditavam que Picton deveria ter sido julgado por todas as mortes atribuídas a ele. O caso de Robert Picton gerou repercussões significativas, tanto no Canadá quanto internacionalmente. A brutalidade dos crimes e a forma como ele conseguiu escapar das investigações por tanto tempo levantaram questões profundas sobre a forma como a sociedade e as autoridades tratam pessoas vulneráveis. As mulheres desaparecidas de Downtown East Side eram frequentemente ignoradas por causa de suas circunstâncias de vida, e isso permitiu que Picton continuasse suas atividades por anos sem ser pego. Após o julgamento, houve uma pressão crescente para reformar o sistema de proteção a pessoas em situação de risco. O governo canadense lançou investigações sobre a resposta da polícia aos desaparecimentos, e foram implementadas mudanças para garantir que casos semelhantes fossem levados mais a sério no futuro. Além disso, o caso trouxe à tona debates sobre a marginalização de mulheres em situação de vulnerabilidade,
e como elas são tratadas pela sociedade. Vigílias e memoriais foram organizados em homenagem às vítimas de Picton, e o caso permanece como um símbolo trágico das falhas que permitiram que um serial killer agisse impunemente por tanto tempo. A história de Robert Picton não é apenas sobre os atos de um homem, mas sobre as falhas de um sistema que deixou mulheres vulneráveis à mercê de um predador. A fazenda de porcos em Port Coquitlam foi destruída, mas as memórias dos crimes brutais que aconteceram ali continuam vivas nas mentes de todos que acompanharam o caso. O legado sombrio de Picton ainda ressoa na sociedade canadense, lembrando a importância de proteger os mais vulneráveis e garantir que tragédias como essa não se repitam. As vítimas de Robert Picton não podem ser esquecidas, e sua memória serve como um lembrete sombrio de que a justiça nem sempre chega a tempo para todos. Essa história de horror e negligência é um alerta sobre o que pode acontecer quando as vozes dos marginalizados são ignoradas. Mas mais do que isso, é um apelo para que continuemos buscando justiça, especialmente para aqueles que muitas vezes são deixados de lado.